Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, videocast, Liderança em Pauta. Hoje, sendo filmado aqui nessa cidade pouco bonita, Florianópolis, onde eu tenho o prazer de receber hoje, gente, aqui no programa, o Eduardo Smith. E aí, Cláudia, tudo bom? Gente, eu tive o prazer de conhecer o Eduardo Smith quando nós dois fomos membros do Conselho de Administração do Grupo Cassol, aqui da região do Sul, né? E o Eduardo, ele tem uma carreira longeva como executivo, como conselheiro, trabalhou muitos anos na RBS, é formado em Ciência da Computação pela Federal do Rio Grande do Sul, MBA de Stanford. E ele hoje, ou na verdade já há 4 anos, ele está à frente como CEO da Softplan, uma das maiores empresas de software do país. E aí, eu não podia estar aqui na Terra sem chamá-lo para conversar aqui com vocês, uma pessoa com uma experiência incrível em vários projetos de desenvolvimento de novos negócios, em desenvolvimento de empresas em momentos de transformação digital e, na verdade, um líder muito inspirador. Querido Eduardo, a gente sempre começa o nosso programa fazendo uma provocação para o nosso entrevistado, falando o seguinte: a gente sabe, ou eu penso, que a gente não veio na vida a passeio. Todo mundo veio na Terra com algum propósito, alguma missão de vida. Então, minha pergunta para você é: qual você vê que é o seu propósito na Terra? Legal, Cláudia. Primeiro, obrigado pelo convite. É um super prazer começar um dia com essa energia que tu traz, né, em qualquer ambiente que tu participas. Então, assim, super prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, cara. Falar de propósito, assim, eu não sei se é um propósito de vida, mas é um mote de vida para mim, é aprendizado, né? Eu sempre, assim, se eu olho para trás, assim, o que sempre me motivou muito sempre foi o aprendizado. É estar em alguma situação que eu esteja aprendendo com aquela situação, é um aprendizado mais formal na universidade, num curso formal, é na troca com outras pessoas. E aí, eu sempre fiz muito essa pergunta de propósito, e eu acho que o meu propósito é ajudar no desenvolvimento das pessoas, ajudar no desenvolvimento coletivo pelo aprendizado, né? Que acaba sendo a minha crença, de que o aprendizado é o que leva as pessoas a evoluírem, né? E eu sempre interajo com as pessoas tentando criar um ambiente que a gente possa aprender conjuntamente, tá? Então, o meu propósito está muito ligado a esse desenvolvimento de todo mundo que está ao meu redor, o meu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento das pessoas que estão ao meu redor, com o aprendizado. Que eu acho que se a gente tem essa ferramenta, o resto fica tudo muito fácil. Muito, muito mais fácil. E, bom, eu falei de você, né, CEO da Softplan. Não todo mundo conhece o Softplan. Conta para nós, o que é a Softplan? É uma empresa de origem familiar? Fala um pouco sobre ela e enfim, na verdade, eu queria que você contasse para a gente, né, nesse período que você tem estado, né, com a companhia, o que você viu que são os seus grandes desafios e as suas maiores conquistas nesse período que você está à frente da empresa? Legal. A Softplan tem uma história um pouco única para uma empresa de tecnologia, né? Primeiro porque eu falo muito em eventos de tecnologia e normalmente está todo mundo pensando naquela empresa que nasceu há 5 anos, 10 anos, né? E a Softplan vai fazer 35 anos esse ano, né? Então, é uma empresa da primeira safra de empresas de tecnologia que surgiram quando começou a aumentar o volume de adoção de tecnologia com o uso do PC nas empresas, né? Eu me formei em 92 na faculdade, trabalhava desde 88, a Softplan é de 90. Então, é bem dessa primeira safra. Eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia nesse momento. E a Softplan, muito cedo, ela tem empresas dessa safra que se vocacionaram para serviço, né, prestação de serviço até hoje, e algumas empresas que criaram produtos até desde aquela época, né? Sim, produtos tipo um ERP da vida. Tipo um ERP da vida, exatamente. Naquela época, ninguém começava assim, vou fazer um ERP para a indústria da construção. Eu vou fazer um sistema que o cliente compre, né? Mas a Softplan muito cedo se vocacionou em 3 áreas. ERP da indústria da construção, sistemas para o judiciário, então começou com o Tribunal de Justiça, foi para outro Tribunal de Justiça e assim por diante, depois para Ministérios Públicos, para procuradorias, né, e criou um vertical em torno disso, e um terceiro vertical que eram outras soluções para o setor público, particularmente gestão de fluxo de processo, chama BPM na linguagem de tecnologia, e sistemas de gestão para órgãos de infraestrutura. Então tinha essas 3 unidades de negócio, são 3 sócios fundadores,
né, que estão Que estão lá até hoje? até hoje no conselho, Sim. mas que são, tem o capital da companhia, cada um deles um terço do negócio. E eles tocaram a empresa numa forma um pouco heterodoxa, na qual a gente tinha as 3 unidades de negócio, cada um deles à frente de uma unidade de negócio e tomando as decisões em triunvirato, né? E assim foi a história da empresa durante 30 anos, crescendo organicamente nesses três verticais, com os 3 sócios à frente desses negócios, sem nunca ter buscado um sócio investidor, sem nunca ter alavancado a empresa. E já em 2020, ela já era uma das maiores empresas de software do Brasil. Na época, eu estava no conselho, né? Eu tive no conselho de 2017 a 2021. Início de 2021, quando eu assumi como CEO. E em 2020, a gente teve 2 discussões muito importantes no Conselho. Uma ligada à sucessão, os sócios estavam na faixa de 65 anos, já vinham falando sobre sucessão há algum tempo, e outra ligada à estratégia corporativa. Sim. Né? Do lado da sucessão, eles tinham sucessores mapeados dentro das unidades de negócio, e eu e um outro conselheiro independente na época, o Jorge Steffens, a gente comentou com eles, olha... esse modelo que vocês têm de organizacional, tu conhece bem a questão de organizações, já é um milagre vocês terem operado a empresa em harmonia durante 30 anos, né? Mas é muito difícil vocês passarem o bastão nessa estrutura. E, por sinal, tem algumas consequências da forma como vocês vêm gerindo o negócio, que leva a muita independência das unidades de negócio, pouca sinergia. A gente acaba focando muito nas estratégias de negócio e pouco na estratégia corporativa e tal. E aí se decidiu pela contratação de um CEO. A gente estava, inclusive, fazendo um processo para contratar um CEO. Paralelo a isso, a gente vinha discutindo muito estratégia corporativa e, naquele momento, 80% do negócio vinha dos verticais ligados ao setor público, judiciário e gestão pública, 20% vinha do RP da construção. E a parte do setor público, que é muito bacana, porque gera um impacto incrível de produtividade para um setor que precisa muito isso e impacta muito a sociedade, mas a gente tem grandes clientes, grandes projetos, portanto, ciclos de vendas muito longos, ciclo de implantação longo e, consequentemente, menos escalabilidade de negócio. Esse negócio estava crescendo relativamente pouco. Do outro lado, no RP, que depois de muitas gerações de software estava... Para quem conhece da nomenclatura, puro SaaS, né? Software por assinatura, cloud, etc., vinha crescendo muito bem, crescendo na faixa de 30% ao ano, com margem bruta muito alta. E a gente decidiu migrar mais para um negócio puro SaaS, puro cloud, com mais crescimento. E aí, como eu tinha uma experiência de investimento em negócio de tecnologia, de negócio de crescimento, eles nesse processo de contratação de CEO, eles me chamaram para uma conversa e disseram, vem cá, você não quer ser o CEO, está incomodando muito no conselho, não quer ir lá executar um pouquinho o que está falando? E aí me chamaram para essa posição. Eu assumi há 4 anos, né? Foi em maio de 2021 mesmo, então faz exatamente 4 anos. E aí você assumiu todos as 3 verticais. Eles foram para o conselho, eu assumi os 3 verticais. E aí cada uma das verticais tem lá um head. Tinha um head de vertical. Aí de lá para cá, assim, eu vou tentar, acho que vai aprofundar um pouco, mas sumarizar muito rapidamente. A empresa crescia na faixa de 8% ao ano, a gente passou a crescer na faixa dos 30% ao ano. Uau. A gente tomou essa decisão de criar novos verticais e de incorporar a ferramenta de M&A com uma das formas de crescimento. Então, a gente vem crescendo muito organicamente, mas vem complementando com o inorgânico. Então, do nosso crescimento, cerca de 22% é orgânico, né, que era 8% na época. O restante vem do crescimento inorgânico. A margem EBITDA aumentou substancialmente no período. A gente tinha esses 3 verticais. Hoje, a gestão pública é um vertical o único, porque eu unifiquei essas duas unidades com o gestor. O que era o RP da construção virou uma suíte de produtos para construção. A gente lançou muitos produtos e adquiriu 6 empresas nesse vertical. A gente adquiriu uma empresa líder do mercado de departamentos jurídicos e fez um vertical para a área jurídica privada com outras aquisições no entorno. Depois fez um outro vertical para automação de fluxo de processos. Então, a empresa entrou nesse ciclo de crescimento mais agressivo. Esse ano a gente deve passar da faixa de 1 bilhão de reais já. Então, é uma transformação, conquistas, uma transformação hein, cara? muito grande num período relativamente curto. Muitas conquistas. E, assim,
Obviamente, cada conquista teve um desafio, né? Mas se você pudesse falar assim, o que você sentiu? Foi desafiador esse momento da sucessão? Que outros desafios teve, afora o próprio Então, crescimento em si, que, pelo visto, muito exitoso, né? foi super exitoso. É assim, quando a gente fez o movimento, eu falaste da RBS, eu trabalhei numa empresa de gestão familiar durante muito tempo Sim, e era um case de gestão de negócio de gestão familiar. sim. Então, eu conhecia, aliás, quando me chamaram, assim, eu já não era executivo há algum tempo, não estava no meu radar voltar para a vida Para a vida executiva, executiva. né? Mas eu olhei assim, puxa, isso aqui é um projeto muito ímpar, né? Porque ele pega gestão de negócio familiar, que eu tenho uma experiência, uma relação com os sócios, que eu já Já estava estava no no conselho conselho. há 4 anos, uma transformação que foi um mote na minha vida, sempre grande, de estratégia da companhia, né? Então casava crescimento por M&A, eu sempre tratei muito das questões estratégicas de investimento e M&A, então ele fechava com muita coisa, parece aquela posição certinha para Certo no muita coisa lugar que eu certo, na hora certa. tinha aprendido ao longo da vida, né? Mas eu não tinha me dado conta, acho que ninguém de nós se deu conta da quantidade de desafios que a gente estava empilhando no mesmo momento. Porque assim, a empresa fez sucessão dentro das unidades de negócio, porque aconteceu, né, a sucessão nesse nível, sucessão no nível de CEO, De né, CEO. desse triunvirato para um CEO, mudança de estrutura organizacional e mudança de estratégia do negócio, tudo ao mesmo tempo, né? Para quem Tá nesse acompanha, negócio. assim, isso aí é receita para Dar dar problema. problema, né? E não deu. Só uma sucessão de CEO já é um negócio que Já. em sei lá, 2/3 dos casos não dá certo É isso. na primeira sucessão dos fundadores para um CEO por uma série de motivos, né? Então, acho que foi muito desafiador porque era muita coisa ao mesmo tempo. E foi a primeira vez que eu fui CEO, né? Eu já tinha sido vice-presidente de empresa grande e tal, mas é diferente sentar na cadeira de CEO, ter a relação com o conselho, ter a Sim. responsabilidade sobre todos os aspectos do negócio, né? Então, teve muitos desafios. Eu acho que o principal foi mudar a velocidade da empresa, né? Então ela vinha numa batida com essa estrutura organizacional muito independente, a gente mudou o foco e acelerou muito o crescimento, né? Então a empresa estava acostumada num ritmo, né? Numa velocidade de mudança, numa velocidade de crescimento, e eu junto com as pessoas que estavam lá dentro, porque até no primeiro momento eu não fiz nenhuma mexida de estrutura, demorei acho que 2 anos para começar a fazer mexida de estrutura, a gente começou a implementar um ritmo muito mais acelerado de tomada de decisão e, consequentemente, de crescimento, né? Eu acho que esse foi o mudar a marcha da companhia, talvez tenha sido o maior desafio, sem quebrar os pratos, né? Sem quebrar os pratos. Quebrando poucos ovos, né? E na verdade também mantendo a disciplina da execução, porque se vocês não tivessem mantido isso no negócio orgânico, vocês não teriam conseguido abrir espaço mesmo na agenda para fazer M&A, integração de M&A, que igual. Vocês fizeram mais de 10 operações de M&A, né? E, na verdade, nunca é muito simples incorporar tudo isso. Agora, cara, eles foram muito visionários. Se eu pudesse te dar minha opinião, você falou, pô, eu nunca tinha sido CEO. Talvez isso tenha sido a grande cereja do bolo, porque a minha experiência diz que quando você pega um primeiro CEO numa empresa familiar e ele já é um CEO experiente, ele é menos tolerante a ouvir a opinião dos donos. Quando você é a primeira vez CEO, você ainda se coloca num papel de aprendiz, sabe? Sim. Essa é a minha experiência. Todas as vezes que eu tive um primeiro candidato a CEO de um negócio e ele nunca tinha sido CEO, eu achava que tinha mais chance de dar certo. E, para ser bem honesta, essa, por exemplo, é a história... Vou falar de uma outra empresa de tecnologia, né? Porque eu estava no conselho na época da TOTUS. O sucessor do Laércio Consentino, que está lá até hoje, o Denis Herkovich, ele nunca tinha sido CEO antes de sentar na cadeira. E teve uma sucessão anterior. E que não deu certo. houve uma tentativa de sucessão anterior, no caso da TOTUS, lá em 2015, que não tinha dado certo. O Laércio tinha muito receio disso. E quando o Denis apareceu e nunca tinha sido, uma parte do nosso conselho teve medo. No caso lá, todo mundo já te conhecia, então no teu conselho da Softplan. Então, eu acho que não tinha esse receio, mas a gente não conhecia o Denis, né?
e foi um sucesso. E eles estão bem lá, né, numa parceria. Então, eu acho que os fundadores, né, os 3 sócios, né, da Softplan, eles foram visionários e tiveram um baita, né, ajuda dos céus, uma baita ajuda que você estava no conselho. Então, você estava perto, eles já conheciam. Então, assim, eu acho que, acho que esse ponto da abertura é verdadeiro, assim, mas tem a questão da relação que estabelece no conselho, porque a relação que estabelece no conselho Isso é uma também é relação verdade. de lado, assim, né? Isso Então, também eu tinha uma relação de confiança interessante. deles e tinha relação de confiança do meu lado também, né? Muito interessante esse seu ponto. É uma relação diferente. Vai contratar um cara no mercado e vai construir essa relação de confiança. Não é que não vai funcionar, mas tem uma. É Tem uma mais um disputa. elemento, ou seja, os elementos na Softplan ajudaram a isso dar ainda mais certo. Ajudaram. E me conta uma coisa, nesses processos de M&A, quando vocês iam atrás de uma aquisição, havia um perfil, um target? Qual era a lógica do que vocês procuravam comprar fora em vez de fazer dentro? Então, assim, é o buy or build, né, que a gente fala em inglês. A gente assim, depois da história feita, é mais fácil. A gente arruma a explicação. A gente monta o... Não, mas brincadeiras à parte. Hoje eu tenho mais clareza dos tipos de aquisição, de como categorizar os tipos de aquisição. A gente tem basicamente 3 tipos, a gente fez 13 M&As até agora, né? A gente tem 3 tipos de aquisição. Quando a gente olha dentro, a nossa tese é muito de software vertical, que é uma tese super consagrada nos Estados Unidos, que significa o seguinte: vai ter uma solução muito relevante para um determinado segmento. Então, vou usar o exemplo da construção. O RP da construção é a ferramenta mais importante para uma construtora, incorporadora. Sim. Mas esses clientes têm uma série de outras necessidades no entorno do RP e a gente vai plugando essas outras ferramentas no entorno do RP. Então, quando a gente vai comprar uma empresa dentro de um segmento onde a gente já atua, pegando esse exemplo da construção, tem 2 tipos de aquisições. Uma que é bem uma discussão de buy or build, né? Então, assim, tem uma necessidade do nosso produto, a gente avalia assim, olha, tem alguma aquisição que pode encurtar o caminho, que não vai ser uma distração. Então, eu vou dar um exemplo. A gente fez uma aquisição há uns 2 anos atrás, de um módulo de elaboração de orçamento. Então, o RP é muito bom em gestão orçamentária, acompanhamento orçamentário, mas tipicamente não são bons em elaboração de orçamento, que é particularmente importante na indústria da construção. A gente estava numa discussão de redesenvolver o nosso módulo, porque não era muito usado pelos nossos clientes, e a gente encontrou uma startup muito pequenininha, que foi basicamente uma aquisição de tecnologia e do time para incorporar, e 100% incorporado no nosso produto. Então, essa é uma discussão bem de buy or build, e são as aquisições menores que a gente fez. Tem um segundo tipo de aquisição, ainda dentro dos verticais, que são empresas um pouco mais estabelecidas e que a gente acredita que tem muito fit com a nossa carteira de clientes. Então, vou dar um exemplo. Entendi. A gente comprou há 4 anos e meio atrás, foi quando a gente estava começando essa discussão no conselho, um CRM para a indústria da construção. O tipo de cliente é exatamente o mesmo que a gente. Eles, coincidentemente, eles já estavam até integrados no nosso... A gente tem um ecossistema de parceiros, eles eram parceiro que a gente já fazia cross-sell. E a gente comprou e mantém eles relativamente independentes. Relativamente independentes, assim, a gente tem toda a parte de marketing, geração de lead, gestão comercial toda integrada, mas o produto tem uma independência porque a gente continua vendendo para clientes que são fora do RP. Né? Mas para ter ideia, esse CRM tinha 80 clientes quando a gente adquiriu, hoje tem mais de 1.000 clientes, mais de 60% da venda deles é na base do nosso RP. Olha só. Né? Então, a gente vê o efeito do cross-sell. Sim. E aí, à medida que o cliente tem mais soluções naquele ecossistema, ele tira mais valor da tecnologia. Sim. E ele fica mais leal, né? Na nomenclatura de software, ele tem um churn menor, né? Aumenta a vida dele com a gente nas 2 pontas, tanto no RP quanto no CRM. Então, tem a gente chama de satélites, né? essas aquisições que a gente faz no entorno. E tem um terceiro tipo de aquisição, que é quando a gente vai entrar num novo vertical. Então, no legal, por exemplo, na área de direito privado, a gente tinha uma série de iniciativas embaixo do nosso vertical da justiça, nenhuma delas tinha ganhado tração para a gente construir um vertical, um ecossistema de soluções para esse mercado. E a gente identificou uma empresa no mercado que era líder, chama ProJuris, era líder de software para departamentos jurídicos, também tinha um braço para o escritório de advocacia, e a gente foi lá adquirir essa empresa,
que para ser a âncora, né, na nomenclatura de shopping aí para esse vertical, e a partir dela a gente começou a fazer aquisições dessas features de produto, como a gente comentou no exemplo da construção, e de satélites. Então depende seja, muito. É caso a caso. É caso a caso, mas tem basicamente esses 3 tipos, né? Essa decisão de make or buy, satélites para complementar um determinado segmento, ou nossa ponta de entrada num novo segmento. Muito legal. E você assumiu como CEO bem no meio da pandemia, né? Olhando para trás, o que você vê que foi assim o impacto do que a gente viveu na pandemia, seja nos negócios, seja no desenvolvimento de tecnologia ou no uso de tecnologia nas empresas? Então, assim, a gente teve 2 fenômenos, para quem é do mercado de tecnologia, teve 2 fenômenos interessantes assim no auge da pandemia, né? Um é a pandemia, a adaptação dos negócios, e o outro é a briga por talentos, porque coincidentemente, 2020, 2021, a gente estava no auge da escassez de talentos de tecnologia, dificuldade de contratação, turnover altíssimo, custos altíssimos para a contratação de pessoas de tecnologia. O que aconteceu para a gente, particularmente, assim, tem vários fatores. Primeiro, a empresa se adaptou super rápido. Então, as empresas de tecnologia, via de regra, se adaptaram muito rápido, e a gente ajudou muito os clientes a se adaptarem. Tem uma história interessantíssima, que teve tribunais do Brasil que ficaram fechados durante meses, porque não conseguiram se adaptar. E os tribunais de justiça, que eram usuários da nossa solução, demoraram alguns dias para adaptar a questão de infraestrutura. E já se colocaram. Momento que estavam com a infraestrutura funcionando, estavam funcionando e funcionando para o público externo. Olha, e assim que por diante. espetacular. Então tem uma questão de velocidade da adaptação. De novo, assim, as primeiras empresas de tecnologia conseguiram se adaptar muito rápido e ajudaram muito seus clientes a fazerem esse movimento. Eu acho que a gente não é diretamente impactado por isso, mas acho que indiretamente as empresas aceleraram a adoção de tecnologia. Né? Então, assim, a nossa tecnologia não é a primeira que vai ser fruto de adoção como uma ferramenta de conferência, por exemplo. Mas as empresas começaram a dizer assim, puxa, realmente eu tenho que usar muito mais tecnologia. E com essa coisa do home office, né? Muito provavelmente funcionalidades que as pessoas podem usar de casa, né? Imagino eu. E aí eu acho que o maior efeito que a gente teve internamente foi a questão do home office. A gente se adaptou 100%, né? E tem essa discussão de volta para o físico, não volta para o físico e tal. Eu adoro o ambiente presencial, né? Gosto de fazer reuniões com o meu time e tudo mais. Mas a realidade é que a gente contratou ao longo desse período gente em todo o Brasil, né? E é muito difícil hoje dizer assim, eu vou fazer com que todo mundo volte para o ambiente físico. Pelo contrário, a gente tem gente espalhada em todo o Brasil, e aí tem uma grande vantagem. Quando me perguntam assim, como é que está a produtividade? A empresa aumentou de produtividade brutalmente. Se a gente olhar para qualquer indicador, receita por colaborador, EBITDA por colaborador, né? Aumentou em questões mais operacionais, número de chamados, produtividade de equipe de tecnologia desenvolvendo código, todos eles aumentaram. Aí, se me perguntarem, mas isso foi, eu acredito que o home office ajudou nisso? Não é o home office exatamente. Mas eu acho que o fato da gente ter começado a contratar remotamente nos permitiu pescar num pool de talentos melhor. Olha só. Então, assim, pensa, a gente está em Floripa. E tem um monte de empresas se instalando em Floripa. O mercado de Florianópolis é super disputado. O mercado de tecnologia de Florianópolis é super disputado. Se eu fosse depender só dos profissionais de Florianópolis, eu provavelmente não ia conseguir manter todo o quadro e eu ia ter um adverse selection, né? Teria um problema de contratação de pessoas de qualidade pela restrição, apesar de ter muito talento aqui, mas pela restrição de número e competição pelos talentos. Como eu posso recrutar em todo o Brasil, isso melhora muito, e eu acho que a qualidade média do time aumentou, e isso levou a melhoria de produtividade da empresa. Então, acho que o que eu olho internamente foi esse efeito, que é uma derivada do trabalho remoto. Nossa, cara, que interessante, né? E, bom, como se você fizesse pouca coisa, né? Eu sei que você também tem uma empresa de investimentos em startups, né? A 42K. Depois até você conta pra gente a origem desse nome aí, né? Mas
Eu queria saber de você, a gente sabe que as startups, elas são muito importantes, né? Seja como o seu exemplo mesmo da empresa que vocês adquiriram, que ela tinha uma tecnologia específica, né? Seja as startups como parceiras de desenvolvimento de novas tecnologias para grandes empresas, né? Ou seja, o mundo de startups ele é muito importante para os incumbentes, digamos assim, né? Mas eu queria saber a sua avaliação sobre o que você vê, como é o cenário aqui de Santa Catarina e do Brasil, da nova economia e da parte mesmo de ecossistema de inovação. E como que a gente se compara, talvez, com outros ecossistemas de inovação do mundo? Estamos muito atrás? Então, assim, então, eu fui executivo muito tempo, aí eu dei uma pausa na vida executiva e trabalhei em alguns conselhos, algumas posições de advisory, e comecei a investir em empresas de tecnologia meio por acaso. Foi 2015, o mercado estava, assim, já existia um mercado de investimento em tecnologia, mas era muito incipiente. Eu comecei como investidor anjo, eu comecei a organizar um pouco melhor esse negócio, aí eu fiz club deals, né, grupos de investimento para fazer investimento em uma série de empresas e acabei tendo um portfólio bem extenso de empresas no Brasil. Eu participo de um grupo de investidores dos Estados Unidos, tenho Que um portfólio legal. bacana lá e acabei bastante envolvido com esse mercado. Eu acho, assim, eu acho que a gente tem empreendedores incríveis no Brasil, né? E aí, quando a gente vai olhar os grandes cases de sucesso, via de regra, eles são inovações em modelo de negócio, né? Então, a gente tem um mercado grande, tem empreendedores de muita qualidade e a gente consegue fazer um modelo de negócio novo que vai desafiar ou melhorar uma determinada indústria super bem, né? Então, pega cases como o Nubank, como iFood, são ou modelos que tinham lá fora, adaptados à realidade brasileira e se aproveitando muito bem da realidade brasileira, né? Ou como é que eu vou dizer, um challenge do status quo, né, com um modelo de negócio um pouco diferente. O que a gente não tem no Brasil, ou tem muito pouco no Brasil, é tecnologia de base, né? Então, assim, é mais difícil a gente... Agora a gente vai entrar em onda de... já está numa onda de AI, né? Isso. Assim, a gente vai ter muitos cases de aplicação de AI super bacanas, né? Mas sair uma empresa de deep tech, né, Deep Tech. de tecnologia AI não é que não vai acontecer, mas é muito mais difícil no Brasil, porque falta investimento, Isso. falta inclusive o ecossistema como um todo de setor público, de Sim. universidade, mais próximo do setor. Então, assim, eu acho que a gente vai cada vez mais ter cases de sucesso de empresas brasileiras no Brasil, cada vez mais cases de sucesso de empresas brasileiras internacionalmente, mas eu ainda vejo mais no modelo de negócios do que na Tecnologia em tecnologia, si. na tecnologia hard, né, com eventuais exceções. Santa Catarina é um polo incrível, né? Por uma série Sim. de motivos, assim. A CAT, A né? CAT, tem uma história que começa 30 anos atrás, na universidade, com centro de pesquisa, a Olha, não aproximação, que é uma sabia. coisa muito rara no Brasil, que é a aproximação da universidade com o setor privado para colaboração, né? Então, tem a Fundação CERT, que é uma fundação ligada à universidade, que está na Ah, origem de muitos movimentos de inovação e tecnologia em Santa Catarina. E isso foi criando uma comunidade que é muito próxima, né, muito colaborativa e que realmente gera um número de empresas muito desproporcional ao restante do Brasil no mercado de Santa Catarina, né? Pega se for pensar das principais empresas de software do Brasil, uma das maiores aquisições da TOTUS foi em Santa foi a Catarina, né? DataSul? Foi a DataSul. A gente tem, entre as maiores empresas de software do Brasil hoje, a Senior e a Softplan em Santa Catarina. A Senior é aqui também? Olha, não sabia. A Senior de Blumenau. A gente tem a de capital aberto, a Neogrid, que é A que é de Neogrid, que Joinville. é de A gente Joinville. tem casos de empresas mais novas, incríveis, como RD, Isso. Asas, Conta Azul. Enfim, eu devo estar esquecendo inúmeros nomes aqui de empresas muito legais.
é um número realmente desproporcional de empresas que surgiram aqui em Santa Catarina. Cara, não, ó, eu que venho para cá, eu sinto realmente o estado à frente do tempo e borbulhando. E isso que você falou é muito interessante, porque talvez essa seja a característica do Brasil. Startups que vão surgir em modelo de negócio, não necessariamente trazendo alguma coisa de deep tech, né? De um desenvolvimento de um produto ou de uma nova tecnologia mesmo, né? Um outro podcast que eu fiz, eu tive até a oportunidade de estar comentando, né? Isso, eu fui chamada para conversar com o pessoal da parte de deep tech lá da USP. Eles têm um grupo unindo os alunos que estão estudando lá na universidade e têm algum tipo de produto. E eles fizeram, então, um evento, me chamaram como alguém do mundo empresarial e chamaram outros também executivos, fundadores, donos de empresa, né? E, para mim, ficou muito nítido, Eduardo, que, assim, esse afastamento é o problema. Então, eu acho que esse talvez tenha sido o grande elemento de sucesso aqui do estado de Santa Catarina. Porque, na hora que você tem esse afastamento, todo mundo que desenvolve tecnologia é apaixonado pelo que está desenvolvendo. Aí o cara mergulha, fica quase numa visão entrópica. Quando talvez o que fosse movimento eu vou fazer visitas às empresas para entender o que é a necessidade. E aí, alguém tem um insight, volta para a prancheta e desenvolve algum produto que sirva a um propósito. Porque se você tiver o acadêmico, o pesquisador, andando por aqui no que ele tem paixão, e as empresas com os seus problemas, você provavelmente não tem isso sendo conversado, e muitas vezes a evolução não é uma mudança em modelo de negócio, é uma nova tecnologia mesmo. Então, achei muito interessante você falar isso aí que você está falando, porque eu vejo realmente que é o ponto. E você falou da inteligência artificial, né? Acho que todo mundo está se preparando, né, para essa nova era que está mexendo tanto na forma como a gente vive, pensa, se relaciona, cria, né? O que a Softplan tem feito para se preparar para essa onda, para o futuro? O que já está fazendo? A gente discute a aplicação de inteligência artificial há alguns anos, tem alguns experimentos, algumas funcionalidades com inteligência artificial há alguns anos, mas obviamente aí nos últimos 12 a 24 meses teve uma aceleração desse processo muito grande. Aliás, tem uma curiosidade, essa época do ano tem um conjunto de eventos nos Estados Unidos que muitas empresas de tecnologia vão. Eu tive ano passado, tive esse ano, e é muito interessante a diferença do ano passado para esse ano. Ano passado estava todo mundo falando da promessa de AI, né? E esse ano está todo mundo falando dos primeiros cases, assim. É claro que tinha cases lá atrás, mas agora a tônica são aplicações de fato, assim. Olha, cara, você viu isso? Que interessante. É 12 meses, assim, é muito clara a diferença. A gente, internamente, tem tratado, assim, tem muitas questões pontuais, mas tem algumas coisas de linha mais ampla. Aliás, acho que deixa eu dar um passo atrás. Uma decisão que a gente tomou como empresa de tecnologia é que AI tem que estar em tudo. Né? A gente poderia dizer assim, não, vai ser... Eu acho que para outras empresas, em outros setores, talvez tenha que ter um núcleo que vai fazer a discussão de como aplicar AI no negócio. A gente vai ter que ser o dia a dia de toda a organização. Toda, não é só a área de desenvolvimento, todas as áreas da empresa. Então, a gente está capacitando toda a empresa, está fazendo experimentos e projetos em todas as áreas da empresa. Esses dias eu fui participar de um painel, tinha mais de 110 iniciativas espalhadas na empresa. Olha, cerca de metade delas em produtos para fora e metade delas internos. Então, assim, é área de atendimento, é revisão de contrato, tem muitas coisas internamente que a gente pode aumentar a produtividade, a qualidade com o uso de inteligência artificial e, obviamente, para o público final. Quando a gente fala dos nossos clientes, assim, tem algumas linhas que a gente filosoficamente está buscando. A primeira, assim, a gente diz que a gente acredita que a forma de interagir com sistemas, com o software, vai mudar radicalmente. Né? A brincadeira que eu faço sempre assim, a gente tem a RP da construção, então ninguém acorda um dia dizendo, eu quero clicar em 3 botões, selecionar alguma coisa para comprar argamassa. Né? O cara quer comprar argamassa. By the way, se ele não precisar pensar que tem que comprar argamassa e a solução comprar para ele...
tanto melhor. Então, assim, essa questão da interface, ela vai mudar muito, né? Então, e o ser humano é até engraçado, há uns anos atrás, a gente fez um RP para pequenas construtoras que ele era todo conversacional. Era todo por prompt, né? Como o ChatGPT hoje. E não pegou na época, né? Porque a gente não estava acostumado com esse tipo de interação. Mas cada vez mais eu acredito que a interação vai ser falar com um chatbot da vida que vai dizer assim, olha, cota argamassa para mim, né? E compra argamassa para mim, tanto, com tal prazo, etc e tal. Né? Nessa conversa, a inteligência artificial permite essa conversa menos estruturada. Isso. De uma forma interativa, de uma forma completamente diferente. Então, essa é uma primeira grande tendência. A segunda tendência é o uso de agentes para tomar a decisão pela gente, a gente ser um pouco mais passivo, né? Então, voltando no exemplo de compra de material de construção, se tu tem um bom planejamento de obra, o planejamento de obra pode te gerar a demanda pela aquisição de material de construção e tomar a decisão pelo melhor preço, melhor qualidade, melhor prazo, etc. e tal, né? E o ser humano vai deixar de ser um agente, né, de fazer os processos e ficar muito mais num papel de supervisão daquilo. Então, essa é uma segunda grande tendência que a gente vê para software B2B, essa mudança de papel, né? De ficar muito mais a supervisão. E uma terceira questão, para quem é interessado, assim, eu sugiro que procure artigos de Service as a Software. As empresas de software nos últimos vários anos... Service as a Software. Elas fugiram de serviço, né? De BPO e tal, pela escalabilidade. Então, cada vez que surgir, aqui tem uma possibilidade de a gente implementar um serviço junto com o software, puxa, isso aqui vai ser menos escalável, vai precisar de gente, a gente não vai conseguir ter a mesma velocidade de crescimento, então vamos abrir mão desse negócio. À medida que tu vai tendo o uso de inteligência artificial e atendendo clientes que não conseguem criar soluções na mesma velocidade que uma empresa de tecnologia pode criar, a gente tem a oportunidade de entregar soluções mais completas para o cliente, pegando uma parte do serviço do cliente, né, e entregando como tecnologia, né? Por isso o Service as a Software, que é uma tendência que a gente vai ver. Então a gente vai ver assim imagina o PIB de uma determinada indústria, né? Ele ficando... Ou gasto, o PIB não é um bom termo. Assim, o gasto de uma determinada indústria reduzindo, porque vai ter muito mais eficiência naquele setor, e um deslocamento desse gasto para a tecnologia, né, substituindo o serviço que hoje é feito sem eficiência. Né? Então, essa é uma tendência muito clara que já está acontecendo. Aliás, muitas empresas estão congelando o recrutamento de pessoas, né, e dizendo assim, eu só abro uma nova vaga se for provado que tu não pode fazer essa mesma atividade com o uso de inteligência artificial. Caramba, né? Então, isso você mostra tem visto isso? Num evento desses Estados Unidos, eu vi umas 4 ou 5 apresentações tocando nesse Olha, nesse que ponto. Interessante, assim, né? Eduardo. Então vai ter um deslocamento da economia, do serviço para a tecnologia, né? E a gente tem que preparar as nossas soluções para que estejam prontas para isso, para levar essa eficiência para os nossos clientes. Cara, sensacional, né? Muito sensacional. E um pouco assustador, né? Assim, eu ia falar. É uma mudança de paradigma, assim, como a gente já viu muitos ciclos de tecnologia, mas de mudança tecnológica como esse, eu acho que a gente não viu. Eu acho que a gente nunca viu, eu concordo com você. E acho que muitas pessoas ainda não estão, assim, updated ou bem preparadas em tudo que é inteligência artificial. Tem muita gente que pensa só no que é a aplicação. Vou aprender ChatGPT, vou aprender algum outro aplicativo.
E, na verdade, eu acho que existem conversas muito mais estratégicas como essa que você acabou de trazer, né? Eu achei bem interessante essa questão do Service as a Software, né? Muito interessante. E bom para as empresas de tecnologia. Então, realmente é um desafio que tem que estar no radar da estratégia de negócio de uma empresa de software, por exemplo. Né? E de quem usa software, E né? quem usa software também, porque é uma mudança. Que é todo mundo, né? É isso, tem que saber pedir. Cara, eu sei que a Softplan ganha muitos prêmios GPTW. Já não tem mais prateleira para guardar tanto prêmio. São 8 consagrações, né, do Great Place to Work, ou seja, lugares muito bons para se trabalhar, né? O que você vê que vocês conseguiram na Softplan para conseguir manter, né, atrair e manter engajados os mais de 3 mil funcionários que vocês têm? Legal. Qual é o pulo do gato? Assim, como eu disse, a Softplan vai fazer 35 anos esse ano, né? Cerca de 30 anos os sócios fundadores à frente do negócio. A Softplan tem valores, e isso, a gente falou da sucessão, a gente acabou não falando da parte cultura e de valores, mas a empresa tem alguns valores que são muito dos sócios, assim, eles são gente com uma ética de trabalho incrível, super simples, acessíveis, descomplicados, né? Isso está presente na empresa 100% do tempo. O que foi feito depois da saída dos sócios da organização foi criar processos e ritos de gente cultura que dão mais sustentação ainda para esses valores. Então, não foi uma mudança de valores, mas um reforço desses valores. Então, a gente é uma empresa de fato descomplicada. Eu sou CEO, mas eu acho que ser CEO é só uma posição. Então, eu falo com todo mundo a qualquer momento. Todo mundo tem direito à sua opinião. Tem espaço dentro da empresa. A gente acredita muito em dar oportunidade para as pessoas e no aprendizado, que eu também falei no início. Então, a gente tenta criar um ambiente onde as pessoas possam... Eu sempre digo uma frase assim, eu participo de onboarding de colaboradores, e eu faço essa frase, eu uso essa frase em outros momentos, mas particularmente onboarding de colaboradores, que é assim, é uma coisa que é nirvana, eu nunca vou alcançar, mas eu gostaria que todo mundo que entrasse na Softplan tivesse na Softplan a sua melhor experiência profissional. A melhor da sua vida. Se o cara vai ficar 3 anos, 5 anos, 10 anos, não importa, mas que aqueles 3 anos, aqueles 5 anos tenham sido a melhor experiência profissional deles. Não vou acertar, não vou conseguir 100%, mas quanto mais a gente... sonho, né? Quanto mais a gente se aproximar de 100%, melhor. E para a gente fazer isso, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas terem desenvolvimento ao longo da sua carreira. Desenvolvimento não é escalar a posição. Desenvolvimento é estar exposto a projetos, a oportunidades bacanas, a um grupo de pessoas legais com quem a gente colabora e troca e aprende juntos. Então, assim, a gente usa todas as ferramentas de acompanhamento de clima, de gestão, de avaliação de performance, de reconhecimento das pessoas para dar sustentação para isso. Mas, no fundo, o que vale é a gente dar às pessoas a oportunidade para elas se desenvolverem, né, e impulsionar o desenvolvimento delas. Assim, se a gente criar isso, a gente tem um ambiente, legal. E está trazendo as pessoas que têm um fit com esse desejo, né, que eu acredito que a grande maioria, mas enfim, tem que ter esse desejo de crescer. E cara, eu vou te dizer, eu acho que você tem isso do aprendizado, seguramente os 3 sócios têm também. Isso é o que o Peter Senge sempre chamou do Learning Organization, né? E essa Learning Organization, ou seja, a organização que aprende, ela cria naturalmente uma cultura corporativa mais aberta ao contraditório, aberta às perguntas, às provocações. As pessoas, portanto, vão se sentir à vontade de perguntar, elas não vão ter medo, vão ter segurança psicológica. Isso estabelece um ambiente onde as pessoas querem contribuir, porque elas sabem que vão ser ouvidas. Não é um manda quem pode, obedece quem tem juízo, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muitas empresas familiares que têm essa característica. Então, pô, tá de parabéns. Aí é por isso que ganha prêmio pra caramba, né? Tem um livro, né? Falou de Learning Organization, tem um livro que eu li a primeira vez, deve fazer uns
10, 12 anos, chama Mindset, Mindset, da Carol Dweck. da Carol Né? Dweck. Que é, eu li ele 3 vezes na minha vida, já falei Olha sobre que isso algumas interessante. vezes. A primeira vez eu li pouco depois de lançar e tudo mais, Sim. foi um livro que ficou conhecido em business, e eu li para mim, né? Ele é um livro que ajuda a gente a pensar exatamente sobre... Que é o sobre mindset de crescimento e o mindset fixo. que é essa coisa mais de cabeça mais aberta, disposição para o crescimento, né? A segunda vez que eu li foi para os meus filhos, né? Porque ele tem um capítulo que ele fala do mindset dentro da família, como, olha, isso eu não lembrava. como educar para o crescimento. Então, meus filhos estavam na faixa dos 6, 7 anos, assim, agora eu tenho que ler de novo com esse olhar. E a terceira vez que eu li foi uns 2 anos atrás, pensando em como fazer a empresa ter um mindset maior de aprendizado. E aí a gente tomou uma decisão, a gente fez um encontro de líderes, depois um all hands com todos os colaboradores, né, muito focado em aprendizado, e a gente deu de presente para todos os colaboradores o mindset. Então eu me auto-intitulo chato do mindset, porque eu falo sobre isso muito costumeiramente, assim, mas eu acho que é um valor hiper importante para o indivíduo e para a organização. E, cara, a gente já está meio caminhando para o nosso final e, na verdade, eu queria explorar a seguinte pergunta contigo. Eu sei que você, além de executivo, é conselheiro em empresas, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre o papel do executivo e o papel do conselheiro. São diferentes? Todo bom executivo de sucesso, será um conselheiro de sucesso? Eu tenho minha opinião pessoal, mas eu queria ouvir a sua. Eu acho que são diferentes e eu não acho que todo executivo de sucesso pode ser um bom conselheiro. Né? Eu penso igual. Mas deixa eu elaborar um pouquinho mais. Eu acho que a questão de conselheiro, eu acho que o executivo também, assim, depende muito do momento da empresa e o que a empresa necessita naquele momento. E vai precisar de diferentes perfis e diferentes formas de atuação. Né? E os executivos ou conselheiros podem se adaptar, ou às vezes eles só funcionam bem em determinados ambientes. Então, varia muito, assim. Então, por exemplo, quando eu entrei no conselho da Softplan, era uma empresa... muito no início do seu processo de desenvolvimento de governança. Sim. Então, o papel ele era mais próximo da realidade de executivo, não executando em si, claro. Né? Mas mais próximo da supervisão que um executivo eventualmente faz de um negócio, um direcionamento mais próximo. A gente foi colega do conselho da holding da Calsol, que é uma posição mais de supervisão estratégica do negócio. Então, são realidades distintas, de estruturas distintas, de tipo de negócio distinto. Mas, então, assim, eu acho que tem momentos diferentes. E aí eu acho que o executivo ele tem que saber que a posição do conselho, de novo, com as suas variações, ela, via de regra, vai exigir um certo distanciamento que o executivo tem dificuldade de ter. Né? Dar conselho é muito diferente de botar a mão na massa. Às vezes dá uma... Para quem tem essa energia toda. O background executivo, assim, chega a dar uma coceira. Assim, mas se eu tivesse lá, eu faria dessa maneira, mas... A gente tem que aprender, e ao longo da vida a gente vai aprendendo a ter um distanciamento e dar o direcionamento, né? Mas dar o espaço para que os executivos, para que o CEO, o seu time, executem o que o conselho está discutindo e determinando como prioridade. Não é uma tarefa, tarefa trivial. Não. Cara, não vou nem acrescentar nada, porque tudo que você falou é exatamente o que eu penso com relação a essa vida de executivo, vida de conselheiro. Eu vejo hoje muita gente falando que quer ser conselheiro, mas, sinceramente, eu vejo que são pessoas apaixonadas por serem executivos e, não sei, talvez todo mundo tenha que analisar o que está acontecendo no mundo corporativo para que tantos executivos não estejam felizes, querendo continuar a ser executivos, né? E eu acho que isso é que talvez seja o ponto de pensar, né? Querido Eduardo, para terminar, eu sempre faço uma pergunta sobre liderança. Por isso eu pergunto para você, o que significa ser líder para você? Sabe que essa pergunta a gente recebe ao longo da vida, vai mudando a resposta e cada vez tem mais dificuldade, cada vez mais dificuldade de responder. Mas a gente falou aqui muito de estabelecer um ambiente
Acho que a questão principal, o papel da liderança é criar um norte para a companhia, estabelecer o ambiente para que aquelas coisas aconteçam, né? E aí, Excelente. particularmente para mim, como eu estou sempre em negócio que tem algum tipo de transformação que por definição, tem menos certezas, né? A gente tem que estar num ambiente de muita abertura e muito aprendizado. E aí a principal liderança, né? Particularizando para a principal liderança, a principal responsabilidade é criar um time que vai levar isso para o restante da organização, né? Porque a gente vai aprendendo ao longo da vida, quanto mais a gente vai crescendo, menos poder a gente se dá conta que tem, né? Então o nosso poder é muito, muito restrito, né? E ele passa a ser muito através ou por meio das pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, eu acho que criar esse ambiente, né, obviamente definindo um norte para que as pessoas saibam para onde tem que ir, criar esse ambiente para que as pessoas consigam executar o seu melhor para mim, o maior papel da liderança. Cara, foi sensacional, sensacional. Eu não tenho nem como te agradecer. Achei que tudo que você falou foi muito você. Eu tenho o privilégio de te conhecer fora, né, daqui da mesa. Então, cada vez você está melhor, mais maduro, mais maravilhoso, líder total. Obrigado, Cláudia. É sempre bom falar contigo, essa tua energia. Eu já vou sair daqui a 1000 querendo fazer 200 mil coisas. A mais. Mas olha, muito obrigado pelo seu tempo, por ter sido tão generoso compartilhando aí com a nossa audiência tudo que você compartilhou hoje conosco, ok? Maravilha. E pessoal, é isso. Esse foi o Liderança em Pauta, em que a gente teve a oportunidade de falar sobre tecnologia, sobre negócios que crescem. Se você gostou desse conteúdo, manda esse programa, o link, para alguém que seja um companheiro ou companheira, que vocês saibam, né, que tenha esse tipo de interesse. Se conecta, segue a gente no nosso canal, no Liderança em Pauta, aciona o sininho, porque sempre que um episódio novo for ao ar, você vai ser informado. Até a próxima!